Do Void, né? Tá aqui, ó. O Void vai me dar spoiler de um filme de zumbi, velho. Como derrotar os zumbis em Nós Enterramos os Mortos, do canal Derrotando Filmes. Deixa meu like aqui, vou escrever. Não conheço esse filme, já fica aí na minha lista de filmes de zumbi pra assistir, velho. Adoro zumbi, mano. Minha meta é assistir E todo o se pra conteúdo de salvar o zumbi amor da do mundo um dia, velho. E se pra salvar o amor da sua vida de uma ilha devastada por uma arma experimental, Isso também, Jonathan. Felca, se pronunciar, rapaz. A lei tem seu nome, cara. Tá ligado? Cadê só. Você é a favor ou contra a lei aí? Tem que ter um pronunciamento também, velho. Se ficar calado é porque é conivente. e se pra salvar o amor da sua vida de uma ilha devastada por uma arma experimental, você precisasse confrontar zumbis criados por um pulso eletromagnético, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, vamos acompanhar a Ava tentando encontrar o marido em um país em ruínas. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis em Nós Enterramos os Mortos. Para resgatar o marido, essa mulher vai precisar lidar não só com mortos-vivos, mas também com os próprios demônios. Começamos vendo uma onda de destruição em massa, finalizando 500 mil pessoas instantaneamente na Tasmânia. Isso é uma arma experimental criada pelo exército norte-americano, que acidentalmente lançou ela na costa da Tasmânia há uma semana. Tal acidente devastou a capital Hobart, e a tragédia gerou vários protestos em Washington, fora que há uma mobilização política na ONU e do primeiro-ministro australiano para responsabilizar o presidente dos Estados Unidos. Depois vemos a Ava e o Mitch em uma festa, e eles parecem estar preparando algo, tanto que se lembram de incluir os Wilsons. Bom, sabe o que é engraçado? Do nada me veio uma ideia aqui na cabeça. Tudo quanto é vilão, assim, quando eles querem fazer uma crítica ao governo, porque é sempre os Estados Unidos, cara. Não tem como pegar outro governo de exemplo, não, velho. Talvez seja porque os Estados Unidos é um dos mais influentes do mundo, se não o mais influente, mas, porra, caralho, é sempre o presidente dos Estados Unidos, velho. Foi o Mitch em uma festa, e eles parecem estar preparando algo, tanto que se lembram de incluir os Wilsons na lista que estão fazendo. Após concluírem isso, um verifica se os dentes do outro estão limpos. Quando se beijam, eles se levantam e vão dançar na pista. Mas um tempo depois, a Ava liga pro Mitch, só que a ligação cai na caixa postal, porque o Mitch não consegue atender a chamada. E na mensagem deixada pela Ava, ela tá nitidamente preocupada com a integridade do Mitch. Sem contar que a Ava tentou ligar no resort em que o cara está hospedado, e ninguém atendeu. Então a moça dá a entender que algo sério aconteceu, tanto que ela menciona rapidamente as notícias dos jornais. E acima disso, a Ava garante que vai continuar tentando achar o Mitch. Agora, a Ava tá voando pra Tasmânia, e uma senhora tá dormindo ao lado dela. E na hora em que a coroa acorda, ela olha pra foto de um ente querido que tava na Tasmânia. A senhora comenta que as pessoas afetadas pela explosão não sentiram nada, e sim apenas perderam a consciência. E como algumas delas despertam, a coitada espera que o menino dela possa acordar. Nesse momento, os noticiários revelam que a detonação da arma não só gerou uma bola de fogo, como também deu origem a uma onda eletromagnética, que finalizou as pessoas na ilha ao causar uma falha neural. Além disso, confirmaram que a ilha não é radioativa, o que permite a entrada de voluntários. Tanto que o exército de lá tá pedindo voluntários para apoio humanitário. Boa noite, Solano. E é pra isso que a Ava viajou pra Tasmânia. Lá ela sai do avião e deixa o celular numa caixa, pois enquanto estiverem na ilha, os voluntários não podem gravar nada ou se comunicar com ninguém. Então a Ava se encaminha pra fila do registro, e ali a moça vê um cara desesperado para encontrar a esposa dele. Quando chega a vez da Ava, ela deixa claro que veio por uma isenção especial por motivos pessoais e quer se juntar à equipe de resgate no sul da ilha, especificamente em Woodbridge. O problema é que aquela região está completamente inacessível, porque a cidade ainda está em chamas, e eles precisam esperar o fim dos incêndios para ir até lá. Daí a militar pergunta quem a Ava perdeu, e descobrimos que a coitada tá atrás do Mitch. Em seguida, a mulher libera a Ava e manda a militar ir pegar os equipamentos e se juntar à unidade dela. Só que Até o mesmo momento estando estamos nitidamente derrotando nada, abalada por velho. mais uma notícia péssima, a Ava se oferece para auxiliar os feridos, enquanto aguarda as próximas ordens, já que ela trabalha como fisioterapeuta. A questão é que ela tá ali especificamente para identificar vítimas do Mas o derrotando o filme já falhou aqui, né, velho? Como derrotar um ataque nuclear ali, velho? Não, não é um ataque nuclear, mas como derrotar aquela explosão ali, tá ligado?
Falhou, fake news aqui o vídeo já. Desastre e recuperar corpos. Ou seja, a Eva não pode fazer nada além disso. Porém, a Eva não parece muito preocupada com essas ordens, pois ela logo pergunta se os boatos que estão dizendo são verdadeiros. E a militar parece insegura em responder esse questionamento. Na sequência, a Eva fica surpresa ao ouvir do comandante do local que sim, os rumores sobre as vítimas finalizadas voltarem à vida são verdadeiros. Tô brincando, ali não tem o que fazer. A posição oficial é que os mortos-vivos são como luzes acesas numa casa vazia. Ou seja, não há ninguém ali dentro. Apesar disso acontecer com raridade e a militar parece insegura em responder esse questionamento. Na sequência, a Eva fica surpresa ao ouvir do comandante do local que sim, os rumores sobre as vítimas finalizadas voltarem à vida são verdadeiros e raramente acontecem. A posição oficial é que os mortos-vivos são como luzes acesas numa casa vazia, ou seja, não há ninguém ali dentro. Apesar disso acontecer com raridade e eles não saberem quando pode ocorrer, o fato é que todos estão mortos, e caso os voluntários notem que um dos corpos está apresentando alguma forma de atividade, eles devem acionar os soldados, que vão dar um fim digno aos pobres coitados. Fora que a outra militar chamada Wilk afirma que os poucos que voltam à vida são dóceis e lentos, então eles não oferecem perigo nenhum. Todo esse papo deixa a Eva ainda mais abalada, pois a única coisa em que ela consegue pensar é no Mitch. E no caminho para a região em que os voluntários vão trabalhar, notamos que a coitada ainda tá chorando pelo misto de preocupação e estresse. Outro detalhe é que todos da equipe estão portando sinalizadores para chamar os soldados quando precisarem. Aí um sujeito pergunta quantos dos mortos já voltaram à vida, e por mais inseguro que o cara esteja, o soldado parece bem tranquilo. Ele afirma que basta acionar os militares que eles vão dar um jeito no morto-vivo. Porém, isso parece não aliviar a atenção do cara. Tanto que o homem quer saber o motivo de apenas alguns levantarem. Mas o soldado não dá mais informações. E ao chegarem no local, os líderes da missão querem 2 voluntários por casa. Então eles precisam formar duplas. A Eva se junta a uma outra mulher. E juntas, elas entram numa casa e começam a vasculhar tudo. Porém, o que mais tem ali são fotos de família. E a mulher fala sobre o quão difícil foi deixar os filhos para trás e ir se voluntariar na Tasmânia. Fora que ela também pergunta se a Eva tem filhos, e a moça responde que não, enquanto segue procurando por algo. As duas também estão usando Até o momento parece um filme genérico, vai, tipo aqueles que eu já vi. Cara, eu já vi um filme parecido, só que você deve saber que filme que é. Um tinha um zumbi inteligente no meio, tá ligado? Acho que você deve saber qual filme que eu tô falando. Já falei sobre ele aqui na live. É exatamente isso aí, militar, tal, aí depois vai pra não sei aonde. Até o momento, roteiro genérico. E luvas, que são equipamentos básicos. E ao andar um pouco pelo lugar, a Eva encontra os coitados sem vida no quintal. Na hora em que ela para se recompor, a outra voluntária vai reconhecendo a identidade das vítimas. Só que a parceira dela decide dar pra trás, porque tudo isso sobrecarregou a coitada, que escolhe ir abraçar os próprios filhos. Ok, galera, antes de apontar qualquer erro aqui, eu tenho que ser sincero com vocês. A situação da Eva é no mínimo torturante, né? A mulher viajou para uma ilha devastada para encontrar o marido, e ao chegar lá, ela descobre que não pode ir até ele. O lado bom é que é uma ilha, né, velho? Então, assim, de qualquer forma, os zumbis são contidos ali, né? Porque a região tá em chamas. Então ela se voluntaria para pelo menos estar mais perto. E eu entendo essa decisão, porque quando a pessoa que você ama tá em perigo, a lógica... E assim, E não, os zumbis não vão... eles são morto-vivo, então atravessar o oceano é de boa, tá ligado? Eles vão parar numa costa aí. Mesmo que a maré pegue eles vão parar numa costa aí. Não vai, velho. Até chegar lá só vai sobrar, sei lá, velho, um dedinho de que os tubarões vão comer tudo, tá ligado? Os peixes vão se alimentar, tá ligado? Dos mortos. Então, assim, é muito difícil um zumbi conseguir atravessar um oceano, tá ligado? menos estar mais perto. E eu entendo Pode essa acontecer, decisão, mas é porque difícil. quando a pessoa que você ama tá em perigo, a lógica vai pro espaço. Só que o problema começa quando a Eva se oferece para auxiliar os feridos como fisioterapeuta. É aí que a gente percebe que não caiu a ficha dela. A Eva tá oferecendo fisioterapia pra quem exatamente? 500 mil pessoas foram finalizadas instantaneamente por uma falha neural. Não existem feridos ali. Ou a pessoa tá morta, ou virou um morto-vivo. Também tem não isso. tem nenhum paciente pra ela reabilitar. Mas como é carne podre, acho que alguns corpos, pelo menos, tendem a flutuar, né? E o fato dela não ter processado isso mostra o quanto o desespero pelo Mitch tá nublando a cabeça dela. E por falar na arma que causou tudo isso, vamos falar sobre ela. Pra quem não sabe, galera, um pulso eletromagnético, o famoso EMP, na vida real não finaliza pessoas. O que o EMP faz é fritar a eletrônica. O seu celular e computador morrem, só que você não. Isso é porque um pulso eletromagnético real é projetado para desabilitar a infraestrutura eletrônica, não para causar uma falha neural em massa. E para vocês entenderem melhor, vamos ver o que seria necessário de evolução tecnológica. Não, dá pra entender aqui, né? Impulsos elétricos e tal.
Dá pra comprar ideia. Falha neural em massa. E para vocês entenderem melhor, vamos ver o que seria necessário de evolução tecnológica para chegar nesse nível. Precisaria de um campo magnético sustentado e crescente, direcionado especificamente para o sistema nervoso humano. Um pulso único, que é como funciona o EMP real, não faz isso. E tem uns estudos com ratos que mostram que a exposição prolongada a campos eletromagnéticos causa neuroinflamação e ruptura da barreira hematoencefálica, que é basicamente a proteção do seu cérebro. Só que a palavra-chave é prolongada. Um pulso único não tem tempo de causar esse estrago todo. Então a arma que vemos aqui é ficção pura, né? Pra conseguir esse efeito de finalizar 500 mil pessoas instantaneamente... Aí é foda, o cara querer cobrar lógica num filme de zumbi. Porra, um vírus transformar um cara num morto-vivo? Qual é a lógica disso, cara? Parabéns, bem-vindo ao mundo dos filmes. Aí é loucura, né, velho? Seria mais plausível uma arma de radiação de nêutrons, ou algo nessa linha. Só que aí a ilha inteira seria radioativa, e o resgate não seria possível. Óbvio que também depende, também não tô assim, sendo ignorante pra caralho, não. Existe casos e casos, né, velho? Existem umas obras mais assim, mais... que tem essa proposta, que aí, beleza, se liga a suspensão de descrença ali pra algumas coisas. Agora, uma obra mais séria e tal, assim, mais voltada pra realidade, aí aconteceu umas bizarrices dessas aí, você pode criticar pra caralho, qual o sentido, né? Vamos falar do protocolo desse exército, porque é de chorar, né, galera? Eles estão mandando civis sem nenhum treinamento pra linha de frente de uma zona de desastre. Na vida real, o pessoal da equipe de busca e resgate urbano passa por um treinamento rigoroso e usa EPI completo. Voluntários civis ficam em funções de apoio, nunca mexendo em corpos diretamente. Mas assim, pegando minha opinião, eu como um especialista em zumbis, sendo que não, a forma como eles criaram aqui de trazer os zumbis eu não gosto, tá ligado? Esse impulso eletromagnético no cérebro. Não gosto não, tá ligado? Completo. Voluntários civis ficam em Sou mais o padrãozinho mesmo do corpos diretamente. E aqui eles mandam vírus, a fungo, entrarem algo em nesse casas sentido. em duplas, Uma virose, com tá ligado? supervisão. Fora que eles pedem pros voluntários entregarem os celulares uma caixa pra ninguém gravar nada. Só que aparentemente eles não revistam ninguém. E isso é uma falha gigante de protocolo, porque dá pra esconder uma câmera numa mochila, numa mala ou num bolso de casaco. Qualquer operação militar real com esse nível de sigilo revista todo o equipamento pessoal dos envolvidos. E aqui, eles só confiam na boa vontade do voluntário. E pra completar o pacote, o exército sabe que os mortos voltam à vida, e a defesa que eles dão pros voluntários é um sinalizador. É sério que a resposta de um exército inteiro pra uma ameaça desconhecida é um sinalizador? Se um desses mortos-vivos... É porque o vírus, cara, assim... O vírus, eu compro mais a ideia de que o vírus, ele trabalha pra manter o corpo vivo, tá ligado? Assim, por mais que eu vá apodrecendo e tudo mais, obviamente o corpo, um cérebro podre, não vai manter vivo, né, velho? A gente sabe disso, mas aí... Que nem ele falou, ficção, tá ligado? A gente compra mais a ideia. Agora, como é que o impulso eletromagnético vai fazer com que o corpo se reanima e continue funcionando, cara? Assim, é que eu não conheço muito o filme. Eu não sei se é tipo Extermínio, pelo menos os Extermínios anteriores, né? Que os infectados morriam com o tempo, né? Porque não é o zumbi morto-vivo, é o zumbi infectado, né? São pessoas infectadas, né? Então, assim, o corpo funciona normal, tá ligado? Se você não precisa atirar na cabeça pra matar. Se você, sei lá, atirar no coração, o coração do bicho parar de funcionar, beleza, matou, tá ligado? É um corpo ali vivo, porém com o vírus tomando conta do controle da pessoa, tá ligado? Agora, o impulso eletromagnético, como é que isso vai funcionar? Será que aqui as pessoas, elas meio que morrem, mas voltam à vida porque, sei lá, reprograma o cérebro de alguma forma e elas voltam com outros instintos? E não é um zumbi que vive pra sempre, tá ligado? Até alguém atirar na cabeça, né? Por mais que aqui eu acho que o ponto fraco deve ser a cabeça, até porque o bagulho começa ali, né? Enfim, não sei. Vai ter que ver o filme pra saber se tem alguma explicação sobre isso. A vida. E a defesa que eles dão pros voluntários é um sinalizador. É sério que a resposta de um exército inteiro pra uma ameaça desconhecida é um sinalizador? Se um desses mortos-vivos resolve fazer alguma coisa entre o funcionamento e a chegada dos soldados, o voluntário Meu Deus, é o Elixir que ele botou ali? O tempo de resposta numa zona de desastre pode ser de vários minutos. E minutos é uma eternidade quando você tá cara a cara com uma criatura que ninguém entende direito. O mínimo seria fornecer uma ferramenta contundente por dupla.
dupla, uma marreta ou um pé de cabra, qualquer coisa que mantenha Poxa, distância deixa eu comentar, e dê velho. Eu alguma gosto de chance zumbi. pro voluntário se defender. Sem contar que tem outro detalhe que ninguém parece se preocupar. A explosão aconteceu há uma semana. E pra quem não sabe, galera, um corpo humano com uma semana de decomposição em clima temperado já tá na fase de inchaço. Isso significa que os órgãos internos já estão liberando gases como metano, sulfeto de hidrogênio e CO2, fora os fluidos corporais que podem estar cheios de patógenos. E o equipamento que eles distribuem é uma máscara descartável e uma luva de lona. A máscara até parece razoável, só que é um respirador simples, sem filtro para gases orgânicos. E contra os gases que um corpo em decomposição libera, como o sulfeto de hidrogênio e o metano, esse tipo de máscara não resolve. Fora que as luvas são de lona, tipo aquelas de obra, que são porosas e absorvem fluidos. Para manusear os corpos, precisaria de luva nitrílica descartável, idealmente em 2 camadas. Isso aqui eu já acho desnecessário. Assim, tudo bem, eu não vou julgar também o cara, tá ligado? Mas assim, pô, você... É tipo lá eu assistindo o The Mentalista e eu ficava pausando pra pontuar alguns comportamentos dos policiais na série que não condiz com a realidade. Porra, tá ligado? Tipo eles entrando na casa lá, parado todo mundo. Isso não é assim que funciona, tá ligado? Porra. Enfim... são detalhes, cara, que, pô, na minha cabeça eu acho que, cara, eu não vou ficar julgando o filme por causa disso, tá ligado? Pô, qual é a luva que o cara tem que estar usando? Qual é a máscara pra ele estar manuseando o corpo, tá ligado? É um detalhe que eu não entraria nisso aí na discussão, tá ligado? Pra poder avaliar um filme nesse de zumbi aqui, tá ligado? Nesse caso. E mesmo que não tenha radiação Ó, aí... se for um filme assim, tipo um CSI, né? Da vida ali que tem, acho que... Eu posso estar enganado. Cara, eu vi CSI quando criança. Mas tem aqueles episódios dele manuseando o corpo lá, não tem? Tipo, a fazer autópsia, essas porra. Aí beleza, você pode contestar ali na série a forma como eles conduzem aquela cena, tá ligado? Enfim, eu não sei. E ainda tem Aqui coisas saindo eu... desses corpos, que pode causar um estrago sério em quem tá manuseando eles sem proteção adequada. E agora vamos pro ponto mais interessante daqui. O comandante confirma que sim, os mortos voltam à vida. E a explicação oficial é que são como luzes acesas numa casa vazia, e não há ninguém ali dentro. Só que pra quem não sabe, galera, O existe filme uma não coisa na parece medicina comportar chamada ser síndrome de realista, Laffer. não. Senão não teria uma bomba de pulso eletromagnético. E não há ninguém ali dentro. Só que pra quem não sabe, galera, existe uma coisa na medicina chamada síndrome de Lázaro. E essa é a única volta dos mortos, documentada pela ciência, tendo acontecido 76 vezes em 27 países. Só que não são mortos voltando à vida de verdade. São pessoas que pareciam mortas, cujo coração voltou a bater sozinho, geralmente até 10 minutos após a declaração da morte. E a sobrevivência com recuperação neurológica completa nesses casos é de apenas 14,5%. Agora, se analisarmos bem, o que tá acontecendo aqui é algo totalmente novo. A gente tem um pulso eletromagnético de potência absurda, que atingiu o sistema nervoso de 500 mil pessoas de uma vez só. E esse pulso causou uma espécie de curto-circuito neural em massa. A gente pode teorizar que, em alguns casos, o tronco cerebral, que é a parte mais primitiva e resistente do cérebro, pode ter religado sozinho. E o tronco cerebral é o que controla tudo que é automático, como respiração, frequência cardíaca, fome e reflexos. Em humanos, ele não sustenta consciência ou movimento voluntário sozinho. Então podemos dizer que esses mortos-vivos estão operando somente com o tronco cerebral. O corpo funciona, a consciência não. É uma síndrome de Lázaro turbinada pelo EMP, algo que a ciência nunca viu e que ninguém ali tá preparado para lidar. E Olha aí aí, é ó. o Will que afirma que os poucos que voltaram são dóceis e lentos. Só que vamos combinar que declarar isso é no mínimo irresponsável, né? Até agora não se sabe o que causou isso, porque só alguns voltam e muito menos alguém estudou eles por tempo suficiente para garantir qualquer coisa. E a conclusão dos militares é simplesmente que são inofensivos. Eles não fizeram nenhum estudo, não montaram quarentena. Exatamente. Pô, foi o que? Uma semana, né? Pelo que ele falou. Pô, é muito pouco, velho. Aqui sim acaba uma contestação, velho. Não faz sentido, tá ligado? Aí não tem sentido nenhum. Eu já tava achando estranho recrutar pessoas pra ir ajudar, tá ligado? Porra, eu acho estranho. Por mais que existam sim pessoas que querem se voluntariar e tal, né? Tipo ela ali no filme ali, mas sei lá, acho no mínimo estranho, tá ligado? Isso aí já é uma coisa que eu tava notando estranheza. É basicamente o equivalente a encontrar um animal desconhecido na natureza e falar que é mansinho, porque na primeira vez que você viu, ele tava parado. E pra não, fechar, eu vi um vídeo do biólogo Henrique, Eva porra. desistiu. Fiquei por A dentro. mulher viu Agora os eu sei corpos no manusear quintal tudo. e decidiu que não aguenta mais. E isso é extremamente comum, né, galera? Voluntários em desastres reais têm uma taxa altíssima de burnout e estresse pós-traumático. Até profissionais treinados para esse tipo de missão precisam de acompanhamento psicológico depois. Já civis sem nenhum preparo, a tendência é justamente essa. As
pessoas se oferecem achando que são capazes, que vão dar conta, e no fim subestimaram completamente o impacto de estar diante de famílias inteiras finalizadas no quintal de casa. É fácil ser corajoso de longe, mas a hora que a realidade bate, muita gente percebe que não era bem o que imaginava. Do outro lado da rua, vemos o Clay fumando e tendo trabalho com o parceiro dele, já que o cara não aguentou a tensão e vomitou. E como o sujeito decide parar, o cabeludo precisa de outra dupla. No mesmo momento, os dois se encaram, e após esse encontro, eles agem como uma dupla. E dentro de uma casa, o Clay verifica se o corpo tá vivo de um jeito bem curto e grosso. Já a Ava se pergunta o porquê de apenas alguns voltarem à vida, e o Clay obviamente não sabe a resposta, e associa isso a azar. Afinal, aqueles que revivem são finalizados 2 vezes. Acontece que a Ava parece ficar bem em choque com tudo que vê, principalmente com os peixes mortos no aquário. E quando o Clay reclama, ela vai ajudar a pegar o presunto. A primeira coisa que a Ava pergunta é se o Clay não se incomoda com o mau cheiro, e quando o cara garante que sim, a moça questiona o que aconteceu com a máscara dele. O problema é que o Clay é um tanto quanto grosseiro ao responder a Ava, perguntando se a dela tem cheiro de cereja ou algo assim, pois ele tem certeza de que a máscara não adianta de nada, tanto que nem é capaz de proteger eles do fedor liberado pelos cadáveres. Em seguida, a dupla segue nas buscas e entra em uma casa com a ajuda da marreta do Clay. Agora, a Ava acha um casal na banheira, e o Clay nota um cara sem vida ao lado do pet. Após isso, o Clay saca mais um cigarro, e a Ava observa uma voluntária pegando algumas coisas de bebê. Então as buscas continuam, e eles arrumam mais uma casa. Daí eles encontram o primeiro desafio, que é um cadáver acima do peso, que em outro universo, com certeza viraria um baiacu. E os dois parecem cansar apenas por imaginar a trabalheira que vai dar. A alternativa é arrastar a coitada num lençol, porém o Clay cai de maduro, e pra desestressar, ele decide ir ao banheiro, porque o esforço feito quase fez ele se borrar nas calças. Sem contar que o cara recomenda que a Ava vá procurar por uma corda pra tirar a mulher dali. Aí ao fazer essa pausa, a Ivy vê a foto do casal na parede. Isso faz ela se recordar do casamento dela com o Mitch. Mais tarde, todos vão almoçar, e na fila da merenda, uma das voluntárias fala sobre o frango chamado Mike Milagroso, que sobreviveu por 18 meses sem a cabeça. A explicação disso é que o fazendeiro fez um corte muito alto, e uma parte do cérebro ficou intacta. Afinal, as aves têm olhos muito grandes. O cara que ouve isso da voluntária, obviamente acha essa conversa meio maluca, mas a conclusão da mulher é que deveriam estudar a neurologia dos mortos-vivos, em vez de só finalizarem eles de novo. O Resident Evil 3, mano, lixo. A mulher é repreendida na hora, porque o sujeito deixa claro que eles precisam agir e ficar juntos. Na mesma hora, todos escutam aquela senhora que tava com a Ava no avião gritando, pois a coitada pede desesperadamente pro filho se levantar, mas não há salvação pro finado. Essa cena pesa em todos ali, e agora eles voltam a agir numa loja local, e o Clay pergunta se a Ava é uma espécie de massagista. Ela volta a afirmar que é fisioterapeuta, mas admite que a massagem também faz parte da fisioterapia. Então o Clay pede ajuda dela para dar uma olhada no ombro dele, que começou a doer pra caramba por causa do esforço. Porém a Ava não dá muita atenção, e ao ver um berço, ela se lembra de quando tentou engravidar. Mas nessa lembrança, a Ava tava triste por mais um teste ter dado negativo, e apesar disso, o Mitch continuou apoiando a esposa. Só que a coitada para de remoer o passado, quando uma outra dupla aciona o sinalizador por ter encontrado um morto-vivo, que logo é finalizado pelos soldados. Agora, a Ava e o Clay voltam a averiguar, e o cabeludo fica impressionado com o GTS Monaro bem conservado na garagem. Já a Ava se mantém focada e segue algumas pegadas no chão. Elas levam a Ava para uma visão grotesca, e quando ela alerta o Clay, ambos dão de cara com um morto-vivo completamente sujo de óleo e acabado. Tal visão é bem chocante para ambos, e a primeira coisa que o Clay faz é acionar os soldados, enquanto a Ava continua encarando a criatura atormentada. Assim a Ava se afasta, e os militares lidam com o cadáver. Então vemos uma representante cristã e um representante do budismo. Caraca, realmente não é o zumbi que vai correr pra matar a gente, né, velho? Assim, ou pra propagar ou pra devorar, né? O bicho fica... Literalmente ele tá sem consciência, né? Ele é um morto-vivo sem consciência mesmo. Fica biluta até ele sem saber o que fazer, né? Enquanto a Ava continua encarando a criatura atormentada. Assim a Ava se afasta. Um filme diferente do que eu já vi, tá ligado? Tá vendo a proposta, assim. Uma representante cristã e um representante do budismo abençoando aqueles que partiram. Horas depois, ambos param para descansar. O Clay bola uma samambaia e a Ava observa a fumaça vindo do sul. E isso faz ela lembrar dos bons momentos que teve com o Mitch. Ao anoitecer, a Ava tá em um complexo vigiado pelos militares. E no quarto dela, ela pega o mapa da Tasmânia e traça um caminho até o Resort Enso, que é onde o Mitch tava. E ao todo, são 320 km até lá, mas nem isso impede a Ava de agir. Ela logo se prepara e começa a sair do complexo, mas de longe, ela escuta a barulheira dos outros voluntários, e inclusive vê alguns deles correndo pelo corredor. Na sequência, a Ava vai se esgueirando pelo local, e vê um portão aberto, mas ao tentar bancar a espertinha e sair, a Wilk pega ela no flagra, e a justificativa da fugitiva era a vontade de tomar um ar. Acontece que a Wilk lembra que o pátio existe para isso, e nesse momento fica um silêncio entre as duas, já que a militar sabe muito
bem que isso é uma desculpinha esfarrapada. Tanto que ela confessa ter ficado surpresa com o fato dos americanos terem se juntado para ajudar na Tasmânia, mas se dependesse da Wilk, eles seriam proibidos ali. Sendo assim, a tenente manda a Eva voltar e ir curtir com os outros voluntários, que estão dando uma festa ali. Então a moça vai diretamente na mesa do Clay. Lá o cabeludo serve uma dose pra ela e decide fazer... Aí não faz sentido nenhum, aí é foda. Você tá no meio de uma zona, porra, fudida, mó climão, morte. Agora é dia de baile, rapaziada, vamos curtir, amanhã tem serviço, vamos pegar morto de novo. Aí é foda, né? Que porra é essa? Um brinde, em que ele ironiza os problemas que tiveram no primeiro dia de resgate e comenta que amanhã belas vistas e aromas podem estar aguardando boa noite, eles. iFood, se Só eu que tiver como o clima boa não tá noite dos também. melhores, o Clay logo pergunta o que há de tão importante em Hobart, e a Eva revela que se trata do marido dela, que estava em um retiro em Woodbridge. Tendo revelado isso, ela também se recorda do morto-vivo que encontraram na garagem, e na concepção dela, aquela criatura não parecia completamente morta, e sim perdida e assustada, como se uma parte dela ainda estivesse lá. Acontece que o Clay discorda disso, e deixa claro que sequer olhou para os olhos do bicho, pois viu apenas um zumbi sujo de óleo. Mesmo assim, a Eva permanece crente da teoria dela, e garante que aquele coitado parecia muito mais do que aquelas comparações que fizeram com um frango sem cabeça, por exemplo. Aí na cabeça dela, se o Mitch estiver daquele jeito, talvez haja alguma esperança para ele, mas o Clay não esconde o ceticismo dele em relação a isso, o que praticamente encerra o papo entre os dois. Aí a Eva se desculpa por ter puxado o assunto. Ok, galera, o Clay decidiu que a máscara não serve pra nada e tirou ela de cara. E eu entendo a frustração, né? Porque a gente já viu que aquele respirador descartável não filtra os gases pesados de decomposição. Só que existe um ditado muito simples, que se aplica perfeitamente prevenir aqui. que É melhor ter remediar. alguma coisa do que nada. E é exatamente isso. Um respirador descartável não vai filtrar sulfeto de hidrogênio e metano, só que ele ainda bloqueia partículas grossas e reduz a exposição direta a aerossóis que esses corpos estão liberando. E tirar a máscara por achar que ela é inútil é o equivalente a tirar o cinto de segurança porque ele não te protege numa colisão a 200 km por hora. O cinto também não foi feito pra isso. Só que ele salva a sua vida em 90% dos acidentes normais. Fora que o Clay Exato. também verifica se os corpos estão vivos de um jeito bem arriscado, estalando os dedos e balançando a mão na cara da criatura. E isso é basicamente enfiar a mão na boca de um animal que você não conhece, pra ver se ele te morde. A distância segura existe por um motivo, e testar a reação de um possível morto-vivo com a mão a centímetros da cara dele é pedir para perder uns dedos. E agora vamos pro ponto mais interessante daqui. Uma voluntária puxa O assunto... lado bom é que, assim, aqui não tem motivo nenhum pra transmissão do vírus, né, gente? Pô, pelo amor de Deus. Foi apenas reprogramar o cérebro. Aqui, assim, beleza, morder pra arrancar um pedaço e tudo mais, show. Agora sim, o cara ser mordido e se contaminar e virar um morto-vivo, aí pra mim não vai fazer sentido nenhum aqui. do Mike Milagroso durante o almoço. E pra quem não sabe, galera, o Mike Milagroso é real. Em 1945, um fazendeiro chamado Lloyd Olsen foi desconectar a cabeça de um galo em Fruita, no Colorado, só que o corte saiu alto demais. E o resultado foi que o frango sobreviveu 18 meses sem a cabeça. E a explicação é a anatomia pura. As galinhas têm olhos tão grandes que empurram o cérebro pra cima, quase num ângulo de 45 graus dentro do crânio. Então, quando o machado acertou o alto, cerca de 80% da massa cerebral ficou intacta, incluindo o tronco cerebral e uma orelha. E o tronco cerebral é justamente o que controla tudo que é automático, como a gente já falou antes. Então, o Mike comia e bebia por conta-gotas direto no esôfago. E só morreu 18 meses depois, porque engasgou. Aí fica aí, velho. Aí é foda, velho. Inclusive, mano, eu queria que, assim, se tivesse que acontecer um apocalipse zumbi, mano, eu queria que fosse um apocalipse assim, tá ligado? Que assim você estaria sussa pela mordida de te infectar, tá ligado? Aí você não teria que correr pra arrancar um membro mordido ou simplesmente virar zumbi, mano. Seria mais fácil, né, de sobreviver, de lidar com as coisas. E os zumbis aqui são lentos também, né? Assim, e mesmo se fossem os que correm, você estaria mais de boa, tá ligado? Porque eles vão te devorar. Você vai morrer assim, sendo mordido e tal, mas se contaminar mesmo, você não vai. Para perder uns dedos. E agora vamos pro ponto mais interessante daqui. Uma voluntária puxa o assunto do Mike Milagroso durante o almoço. E pra quem não sabe, Não, galera... sim, exatamente. Não, mas eu acho que não, iPhone, porque como é um impulso eletromagnético, ele ocorre de uma vez só, tá ligado? Puf. Tá? Então, ele não vai ficar ali contaminando na área ali, tá ligado? Se você já foi afetado... Não, mas se bem que não vai fazer sentido, porque aqui ele desliga o cérebro na hora, né, velho? Então não teria como uma pessoa ser afetada, mas não dormir.
Assim, mas suponhamos que pode. Aí sim, vai ser só o pessoal que daquela região ali que vai ter esse problema. Que se morrer, ela volta à vida. Mas assim, pessoal de outras localidades que tava longe da situação, mano, tá tudo de boa, tá ligado? Cara, inclusive um salve pro Ender Beats, né? Que comentou no vídeo lá, né? Que foi que é o dono daquele vídeo lá. Qual o universo mais poderoso, mais difícil de sobreviver nos animes? Negócio assim que o iPhone pediu pra gente reagir. Ele comentou lá e pegando a base do vídeo dele lá pra fazer um comparativo aqui. Eu acho que esse aqui pra sobreviver nesse filme aqui, cara, acho que é muito de boa, mano. Muito tranquilo, mano. Tá ligado? Enfim, mas é derrotando filmes. Vamos ver o que vai... Os zumbis provavelmente vai dar alguma doideira aqui, né, velho? Vamos ver o que vai ser. Interessante daqui. Uma voluntária puxa o assunto do Mike Milagroso durante o almoço. E pra quem não sabe, galera, o Mike Milagroso é real. Em 1945, um fazendeiro chamado Lloyd Olsen foi desconectar a cabeça de um galo em Fruita, no Colorado. Só que o corte saiu alto demais. E o resultado foi que o frango sobreviveu 18 meses sem a cabeça. E a explicação é a anatomia pura. As galinhas têm olhos tão grandes que empurram o cérebro pra cima, quase num ângulo de 45 graus. Mas assim, se fosse os zumbis de The Walking Dead... Ou The Walking Dead? Não, se for The Walking Dead ia ser fácil também. Se fosse os zumbis do World War Z ou os zumbis do Extermínio, cara, aí fudeu, cara. Porra, pra sobreviver vai ser um caralho. Do crânio. Então, quando o machado acertou o alvo... Isso já me falando dos dois primeiros, né? Pegando os novos, que é o terceiro e o quarto, que tem os mais parrudão, que são os alfas... Aí fudeu mais ainda. Cerca de 80% da massa cerebral ficou intacta, incluindo o tronco cerebral e uma orelha. E o tronco cerebral é justamente o que controla tudo que é automático, como a gente já falou antes. Então o Mike comia e bebia por conta-gotas direto no esôfago. Ainda mais que a infecção lá, velho, tem nem como cortar um membro, velho. Não, tem até tem. Se não me engano, no World War Z é 12 segundos até espalhar. Então mordeu tem que cortar na hora. Não pode demorar muito não. Uma atividade residual do tronco cerebral. E isso bate perfeitamente com o que a gente teorizou antes sobre a síndrome do Lázaro turbinada pelo extermínio já é algo mais instantâneo. Em humanos, o tronco cerebral não sustenta a consciência ou movimento voluntário sozinho. Então o que esses mortos-vivos seriam é um reflexo puro, sem pensamento, memória ou reconhecimento. E a conclusão da voluntária é que deveriam estudar a neurologia dessas criaturas, em vez de só finalizar elas de novo. O problema é que o grupo cala ela na hora, e isso é o efeito manada clássico, né? A única pessoa ali fazendo uma análise inteligente, conectando dados reais com o que tá acontecendo, é mandada ficar quieta porque o grupo decidiu que a prioridade é agir e ficar junto. Só que a sugestão dela deveria ter sido levada ao comando, porque em qualquer situação com um fenômeno desconhecido, a prioridade é entender antes de destruir. Finalizar todo morto-vivo sem estudar nenhum é jogar fora a única chance de descobrir o que causou isso e como reverter. E enquanto isso, a Eva tá num padrão perigoso de distração emocional. A mulher vê uma foto de casal na parede e congela lembrando do casamento com o Mitch. Depois ela vê um berço e congela de novo, lembrando da tentativa de engravidar. E eu entendo que a situação dela é emocionalmente devastadora, só que ela tá dentro de casas onde podem ter mortos-vivos a qualquer momento. E a Eva vive num mundo onde a cultura pop existe, como filmes de zumbis, séries e jogos. Ela deveria ter pelo menos uma noção básica de que essas criaturas podem aparecer a qualquer segundo, e que distração em zona de risco é o caminho mais curto para ser pega de surpresa. E cada flashback que ela tem é uma janela aberta para um ataque que ela não vai ver chegando. Fora que quando o dia acaba, os voluntários decidem processar o trauma do jeito mais arriscado possível. O Clay bola uma samambaia, todo mundo tá enchendo a cara, se pegando e ainda jogam a gente pro alto num tapete. E essa brincadeira de jogar alguém pro alto parece inofensiva, só que tem gente que ficou paralisada por causa disso já. Tem caso documentado de adolescente que quebrou a coluna e perdeu o movimento do pescoço pra baixo depois de ser largado. E o problema maior nem é a festa em si, porque processar o trauma com álcool e distração é um mecanismo de defesa humana. Caralho, velho, o Derrotando Filmes é informação, ele trabalha com informação. As pessoas vão voltar para a zona de risco no dia seguinte, e um voluntário de ressaca, com reflexo comprometido, manuseando corpos em decomposição e entrando em ele fez sobre onde pode ter também? Vivo, é uma receita para o desastre. E já que a isso gente é interessante nós ver também algum dia. A Eva traçou uma rota de 320 km até o Resort Enso, onde o Mitch tava, e o plano dela é sair sozinha de noite, sem comida, sem água e sem uma arma. Para vocês entenderem melhor a escala disso, 320 km a pé equivale a uns 6 dias de caminhada, no melhor cenário possível, considerando 50 km por dia, que já é um ritmo de atleta. Agora adiciona uma ilha devastada
ameaçada, incêndios ativos, mortos-vivos espalhados, terreno montanhoso e zero suprimentos. A Ava não duraria 2 dias nessas condições, e quando a Wilkie pega ela tentando sair, a tenente deixa escapar que se dependesse dela, os americanos seriam proibidos de pisar ali. E o mais interessante é que a Wilkie não tá completamente errada, né? Os Estados Unidos, acidentalmente, detonaram uma arma experimental na costa de um país aliado e finalizaram 500 mil pessoas. A tensão diplomática numa situação dessa seria absurda, e voluntários americanos seriam os últimos a receber passe livre para circular livremente. E pra fechar, a Ava revela pro Clay que acredita que o morto-vivo da garagem não estava completamente morto, que parecia perdido e assustado, como se uma parte dele ainda estivesse lá. E eu até entendo essa esperança, porque quando a pessoa que você ama pode estar naquela situação, o seu cérebro vai procurar qualquer sinal de vida, qualquer indício de que ainda vale a pena ir atrás. Só que a Ava não tá se preparando pro que pode encontrar. O Mitch tá numa zona de incêndio há mais de uma semana, e como eu já expliquei, um corpo com esse tempo de decomposição em clima temperado já tá na fase de inchaço, com gases internos, fluidos e uma aparência que não tem nada a ver com a pessoa que ela conhecia. E se ele estiver numa área atingida pelas chamas, a situação é ainda pior. Existe uma pesquisa sobre o desastre de Ferris e Brook, que mostra que familiares que viram os corpos danificados sem preparação psicológica tiveram resultados piores de quem foi preparado antes. E a Ava não tem preparação nenhuma. Ela tá... Pô, sobre isso, cara, eu sou uma pessoa meio insensível, cara, quanto a isso, tá ligado? Sobre acidente trágico, tipo de coisa. Até sobre pessoas que eu conheço, assim, entes, assim, próximos, eu sou meio insensível, tá ligado? Eu não sei se eu for uma pessoa muito importante pra mim, tá ligado? Assim, da minha vida mesmo, que aí eu fico tristão, fico chateado pra caralho, tá ligado? Choro, enfim, mas eu sou uma pessoa mais insensível sobre esse tipo de coisa. Isso não me afeta tanto, não. Sendo movida por esperança, achando que talvez o Mitch tenha consciência residual, e quando a realidade bater, o impacto psicológico pode ser mais destrutivo do que nunca ter ido, porque uma coisa é aceitar que alguém que você ama foi de base, outra coisa completamente diferente é ver essa pessoa num estado que o seu cérebro tipo, um dos motivos pode ser aquilo que a gente tava falando aquele dia. Eu sempre gostei de filme de zumbi, esse tipo de coisa assim, né, velho? Aí vão julgar meus pais por me deixar consumir esse tipo de coisa. De fato, muita coisa eu via escondido, tá ligado? A webcam tá meio escura, velho. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aqui rapidão. Aí, dá uma melhorada. Pelo fato de eu consumir tanta obra sobre... Né, que nem eu fico zoando lá nos animes lá, que eu gosto de goré, tá ligado? Eu gosto de obra com goré. Não sei se é porque eu tô tão acostumado assim com violência, esse tipo de coisa, assistir tanto conteúdo assim, anime, de jogar, filme, série, enfim. Que eu meio que isso já me deixou insensível, tá ligado? De consumir tanto esse tipo de conteúdo. Sei lá. Consegue processar. Só que depois disso, vemos os dois entrando em uma casa, e lá a Ava ouve um barulho suspeito, apenas para descobrir que se trata de um morto-vivo. Isso infelizmente não passa de um sonho, e depois de acordar, a Ava se junta ao Clay, e nessa manhã os dois fazem a vistoria de um galpão, onde o Clay fica doido por uma moto. E enquanto a Ava vai explorando o local, o doido até cogita dirigir aquilo, mesmo que isso resulte nele sendo preso. Tanto que o Clay brinca sobre dar uma das bolas em troca se isso significasse poder pilotar aquela moto. Ao se aproximarem da outra parte do lugar, eles dão de cara com vários corpos. Aquilo foi uma despedida de solteiro, e a primeira coisa que o Clay faz é ir até a cachaça e o pó de plim plim plim. E aí o doidão dá uma narigada sem pensar 2 vezes e chega a oferecer pra Ava. É claro que a moça recusa e brinca sobre ainda ser muito cedo pra ela, mas a esperta logo muda de assunto e questiona se o Clay sabe pilotar a moto, e o cara comenta que pilota motos desde moleque. Apesar disso, Clay confessa que nunca pilotou algo parecido, só que do nada, um dos corpos começa a abrir os olhos. Tendo a resposta dele em mente, a Ava cogita que assim eles vão poder passar pela pior parte. Isso deixa o Clay em dúvida, e para esclarecer do que se trata, a Ava abre um mapa e contextualiza que com essa moto deve ser possível despistar a fumaça, o exército e evitar as estradas. De onde eles estão até o Woodbridge, as estradas certamente estão caóticas, porém existem outras vias lá em Mount Wellington. Logo, a ideia é usar os subúrbios que estão seguros para chegar à rodovia, tudo isso sem serem percebidos. E como é um caminho de 320 km, eles provavelmente podem chegar lá no mesmo dia, e o Clay vai poder pilotar a moto sem se ferrar. Ao ouvir tudo isso, o Clay deixa claro que tá ali para fazer a diferença, assim como para ajudar os mortos e o país dele, enquanto a Ava quer apenas encontrar
o marido. Mas isso tudo é só uma tiração de sarro com a Ava, porque o Clay tá brincando, e logo ele aceita o plano. Daí o que resta é encher o tanque e pegar os capacetes. E quando a Ava fica sozinha, a Morena nota que o corpo da garota foi reanimado, e ela tem a brilhante ideia de se aproximar e tentar fazer contato com a morta-viva. Obviamente, a criatura não responde, e fica somente batendo os dentes. E felizmente o Clay aparece, mandando a doida se afastar do zumbi. Em seguida, os dois conseguem sair daquela região sem serem vistos, e assim a viagem começa, e o Clay acelera sem dó, até que a dupla percebe a aproximação de outros veículos. Desse jeito, os dois se escondem rapidamente atrás de um carro, e de longe, a Ava nota a aproximação de um zumbi. E quando a criatura chega mais perto, os soldados que cruzam a estrada metem uma bala no morto-vivo. O problema é que a Ava acaba imaginando que pode ter ocorrido o mesmo com o Mitch, e depois de escaparem desses primeiros obstáculos, os voluntários seguem o caminho, e acabam cruzando a fumaça espessa, parecendo que foram parar em Silent Hill. E para evitar o pior, os dois param para procurar por máscaras respiradoras e cilindros de oxigênio, e mesmo entre trancos e barrancos, os voluntários conseguem os equipamentos. Realmente não dá pra comprar ideia muito desse negócio não, velho. Realmente virou zumbi tradicional mesmo, velho. Mesmo não tendo nada que faça com que o corpo ainda continue vivo, mesmo apodrecendo, tá ligado? Cilindros de oxigênio. E mesmo entre trancos e barrancos, os voluntários conseguem os equipamentos. Nisso eles notam algo bem estranho ali. Daí quando os dois partem, descobrimos que se trata de outro zumbi se rastejando. Tendo superado mais esse obstáculo, a dupla nota o enorme estrago causado pela fumaça. Não, a névoa. E um tempo depois, ambos param numa conveniência abandonada, onde existem alguns corpos caídos e completamente infectados. Só que os voluntários só ligam pra água, e após se hidratarem, a Ava nota que restam apenas 30 km de viagem. E como o Clay fica resmungando de dor no ombro, a Ava decide ajudar o cara. Ela começa a fazer uma massagem no cabeludo, e ao conversarem sobre a carreira dela, a Ava explica que é fisioterapeuta há 6 anos, e finalmente abriu a própria clínica recentemente. Já o Mitch trabalha com energias renováveis, e anualmente ele e os colegas da área se reúnem para um encontro, mas dessa vez deram o azar de terem escolhido a Tasmânia. Por outro lado, o Clay trabalha com construção, e possui um pequeno negócio em Melbourne, e inclusive ele estava reformando uma casa quando viu tudo acontecer pela TV. No meio dessa massagem, a Ava não deixa de notar uma tatuagem de uma criança e uma mulher no braço dele, o que faz ela questionar se o Clay perdeu alguém próximo. Isso parece deixar o cara desconfortável, tanto que ele sequer responde, e garante que a massagem ajudou bastante. Daí, conforme o cara se arruma, um zumbi se aproxima pelas costas da Ava, e isso assusta ambos. E o Clay volta a ironizar, mandando o morto-vivo incomodar em outro lugar. Até que do nada, o zumbi se enfurece e começa a quebrar tudo, forçando ambos a recuar, enquanto o inimigo se aproxima dos dois com sangue nos olhos. E aí o Clay pega uma cadeira para tentar se defender, e por sorte, um soldado chamado Riley surge metendo uma bala na cabeça do morto-vivo. Nessa hora, o Riley informa que há um padrão nesse tipo de criatura, que é o fato de ficarem mais agitados com o tempo, como se começassem a se irritar. Então ele não perde tempo e termina o serviço, dando um fim ao zumbi. E obviamente ele questiona o que ambos estão fazendo ali. Afinal de contas, todo o sul é uma área restrita, e a Ava justifica que eles são voluntários do resgate de corpos, e agora ela tá na busca pelo marido dela. Já quando chega a vez do Clay de se explicar, a Ava tenta falar por ele, mas o cara é rápido e diz que tá ali como chofer. Outra dúvida do atirador é como eles conseguiram sair de Hobart, coisa que o Clay garante ter sido difícil, pois a dupla precisou lidar com a fumaça antes de perder os pulmões. Daí o Riley repara na beleza da moto dos dois, e o Clay garante que ela tava empoeirada, e ainda pode melhorar. Nisso o esperto chega a sugerir que o soldado dê uma volta nela. Na sequência, o Riley manda os dois irem com ele, e chegando na base, o sujeito deixa claro que os dois precisarão dar explicações. E enquanto a Ava espera, o militar vai conversar com o Clay que tá algemado. Nesse ponto, o Riley pergunta se há mais alguém, e o Clay responde que não. E o esperto tenta resolver isso sem que ninguém se prejudique. Em paralelo, a Ava vai ficando uma pilha de nervos, e volta a chorar. Aí a Morena pede desculpas pro Mitch, e ao lembrar do passado, vemos um dia em que a Ava tava tomando banho de banheira. Nisso o Mitch chegou questionando o motivo dela não ter atendido as ligações dele. Mas além disso, o empresário se lembra de que a Ava precisava conversar com ele. Um tempo se passa, e a Ava acorda com passos, apenas para descobrir que é o Riley voltando para soltar ela, e informar que o Clay fugiu. Ele diz que o cabeludo mentiu sobre precisar ir ao banheiro, então o Clay teria usado essa brecha para fugir, e apesar de ter procurado o cara por horas, o Riley falhou em achar o voluntário. Então o soldado garante que vão pegar pesado com o Clay, mas ele também deixa claro que... Esquisito, hein, velho? Rapaz, será? Entende o drama da Ava. Afinal, é importante que ela consiga achar o marido. Por isso, o Riley irá ajudar ela a chegar... Sei lá, talvez seja verdade. Parece que, assim, vendo pelo resumo aqui, parece que tá se criando um clima entre os dois, né, velho?
Então talvez o cara não morreu, talvez o cara deve estar vivo, fugiu mesmo. Woodbridge. Mas a Ava precisa ter em mente que ao chegar lá, é possível que o Mitch tenha se tornado um morto-vivo. Fora que ela também precisa prometer que não vai dar no pé, pois ele precisa passar em um lugar antes de ir pra Woodbridge. Então os dois se unem, e na hora de entrar no Jeep, a primeira coisa que a Ava faz é reparar na aliança do Riley. Ok, galera, o Clay deu uma narigada no Plim Plim Plim, e logo depois foi pilotar uma moto Ducati por 320 km em terreno pós-desastre. E eu tenho que falar sobre o nível de irresponsabilidade disso, porque o Pirlim Pim Pim infla a confiança e dá a sensação de que o reflexo tá afiado. Só que na prática, o tempo de reação piora, e o baque posterior deixa o corpo completamente esgotado. Fora que o cara ainda tá de ressaca da festa da noite anterior, onde ele encheu a cara e bolou uma samambaia. Então a gente tem um piloto drogado, de ressaca e que admite ter experiência apenas em moto de trilha, nunca numa moto desse porte. E pra quem não sabe, galera, motos de trilha e de estrada são dois esportes completamente diferentes. A moto de trilha é leve, a suspensão é alta e ela é feita para terreno irregular. Uma Ducati é pesada, potente e tem um centro de gravidade baixo. Ela é feita pro asfalto liso. E o terreno que eles vão enfrentar não é um e nem outro. É um asfalto destruído, com detritos, corpos e veículos abandonados. E para vocês terem ideia, cerca de 1/3 dos acidentes de moto com veículo único acontece justamente por conta de detritos na pista, como pedras, galhos, areia solta e buracos. E numa moto você não tem para-choque, cabine ou airbag. É o seu corpo contra o asfalto. Qualquer obstáculo que um carro passaria por cima pode significar uma queda fatal. Pô, eu vi esse vídeo aí, velho, muito foda, mano. Pô, esse cara aí é o homem do século, cara. Porra, ele e a mulher dele caem de moto. A primeira reação do cara é puxar a esposa dele e abraçar ela assim, pro corpo dele servir de impacto, porque vier, tá ligado? Porra, esse cara é foda, velho. O carro passaria por cima. Pode significar uma queda fatal numa Ducati pilotada por alguém que nunca andou muito, numa. não, ele foi cheio pra caralho, mano. Vamos falar do planejamento dela. A Ava abre um mapa e traça uma rota de 320 km baseada em suposições puras. Ela fala coisas como subúrbios seguros, estradas ok e chegamos no mesmo dia. Só que ninguém verificou nada disso. A rota inteira é apenas um chute. E o pior é que eles estavam numa base militar cheia de voluntários. A Ava poderia ter conversado com alguém. Pô, mas assim, tudo bem eu derrotando filmes. É muito arriscado, colocando a vida dele em risco, mas tem uma regrinha, velho, assim, que... Não, a regrinha não, né? Um bagulho que não entra na cabeça de nenhum agente policial, tá ligado? Cara, em muitos casos, obviamente assim, falar assim é fácil, mas realmente morre gente também, tá ligado? Bandido, né? Inclusive eu já vi um vídeo onde, infelizmente, um rapaz veio a óbito, tá ligado? Ao fugir da polícia, mas assim... Atropelamento, ele bate, ele sai voando... Ele levanta intacto e corre ainda. Tem a capacidade de correr da polícia. Mesmo após sofrer um acidente. Eu vi até um vídeo onde o policial até brinca, né, velho? Se fosse um cidadão de bem, estaria gravemente ferido ou viria a óbito. Mas como é um filho de uma puta de um marginal, se essa porra sofre um acidente assim, que seria grave na maioria dos casos, levanta ileso e sai correndo. Tá ligado? Porra. Rapaz, muitos vídeos que eu assisti de perseguição policial, sempre isso. O cara atravessa o sinal, o carro bate nele, ele sai voando, levanta e sai correndo. Como esse... Mano, como isso ocorre, mano? É inexplicável, velho, tá ligado? Se fosse um cidadão de bem, ia tá todo fudido após sofrer um acidente, velho. Mas não. Como é um marginal, o cara tá bem. Que porra é essa, mano? Confiança. Talvez alguém que o bagulho eu não entendo. Para coletar informações sobre a condição Vaso da ruim rota. não quebra fase. É literalmente isso. Para poder saber quais regiões ainda tem atividade Vaso militar, ruim onde a fumaça está mais densa que e isso, quais cara? estão bloqueadas. E em vez disso, os dois simplesmente enchem o tanque, pegam capacetes e saem. E o fato de conseguirem escapar sem nenhum soldado perceber só confirma o que eu já falei. A supervisão de civis nessa operação é inexistente. 2 voluntários saem de uma zona militar com uma Ducati roubada e ninguém nota. E antes de sair, a Ava fica sozinha e decide se aproximar de uma morta-viva que reanimou. E eu entendo a Ava, porque a cabeça dela tá no Mitch. Se essa criatura tiver algum sinal de consciência, talvez o Mitch também tenha. Só que a gente literalmente acabou de ouvir a voluntária do almoço explicar que esses mortos-vivos provavelmente operam somente com um tronco cerebral. A consciência porque ela aí já tá meio zero, podre, mas se tivesse sido recente, e a própria o fetiche da rapaziada já tá... Porque a única reação dela é bater os dentes. Ela não tem contato visual, uma resposta ao estímulo e nada que indique alguém ali dentro. E
a Ava tá a centímetros de uma criatura que pode atacar a qualquer momento, sem uma arma e sem ninguém por perto. O Clay tava certíssimo em mandar ela se afastar, porque o desespero pelo Mitch tá fazendo a Ava ignorar tudo que já aprendeu até aqui. Fora que durante a viagem, a dupla entra numa zona de fumaça tão densa que parece que foram parar em Silent Hill. E o problema é que eles entraram nessa fumaça sem proteção respiratória. Eles foram buscar as máscaras e cilindros de oxigênio dentro da zona de risco, quando já estavam inalando tudo. E pra quem não sabe, galera, a fumaça de incêndio contém monóxido de carbono, que é completamente Realmente, eu vou taxar, velho. Esse filme é ruim, cara. Não tem lógica, velho. Como eu falei que assim, certas coisas a gente tem que ligar o quê? Suspensão de descrença, mas tem certas coisas que não tá, mano. Aí também tá indo que nem o Jonathan falou, velho. O filme tem uma lógica, um conceito ali, uma lógica. Beleza, tu compra a ideia. Mas se você vê que vai fugindo demais disso, aí é foda, mano. Porra, não tem condição desse bicho, aquele zumbi rastejante tá vivo, cara. De incêndio, o que mantém ele vivo, mano? Que é Pelo amor de Deus. E invisível. Você não sente, não percebe. Eu sei que ele explicou o bagulho da galinha lá, tá ligado? Mas, cara, o cérebro devia parar de funcionar, tá ligado? Assim, o corpo tem decomposição, velho. Você perdeu sangue. Não há condição, tá ligado? E só desmaia. E na maioria dos incêndios, as pessoas não vão de base por queimadura, elas vão por inalação de fumaça. A inconsciência por monóxido de carbono pode acontecer em questão de minutos, dependendo da concentração. E o cilindro de oxigênio que eles pegam é essencial, só que um cilindro portátil dura no máximo de 15 a 20 minutos. E tudo isso é agravado pelo fato de estarem numa moto. Num carro, pelo menos, você tem uma cabine fechada que reduz a exposição direta. Numa moto, a fumaça bate no rosto, nos olhos, nos pulmões e não tem nenhuma barreira. A decisão correta seria parar antes de entrar na fumaça, buscar proteção e só depois atravessar. Fora isso, quando os dois param numa conveniência abandonada para se hidratar, eles simplesmente entram num local cheio de corpos infectados, sem checar os arredores. E o resultado é previsível. Um morto-vivo se aproxima pelas costas da Ava, que mais uma vez está de costas para a entrada. Esse já é o terceiro momento em que a Ava é pega de surpresa por falta de atenção ao ambiente. E quando o zumbi ataca, a criatura não é lenta e dócil como a Há rumor de que um fã de Resident Evil chegou pra esse ator aí e falou que ele daria um bom Wesker. E ele deixou... a resposta... Eu não lembro qual foi a resposta dele, mas foi mais ou menos assim. Pô, dando a entender que ele tá num papel parecido, tá ligado? Falando que ele gostaria, sim, de interpretar o Wesker e que ele tá ansioso pra começar, tá ligado? Assim, mas como assim? Tá ligado? Não foi exatamente com essas palavras, mas é que eu não lembro agora, mas foi dando a entender que, como assim? Parece que ele tá em algum projeto, tá ligado? Pô, mas esse ator aí, será que ele achou o papel dele, mano? É fazer vilão, mano. O pior é que ele daria um bom Wesker mesmo, mano. Ele tem um tipo de Wesker mesmo. O que garantiu. O morto-vivo se enfurece. O pior que daria, sim, mano. Se um dia ele vier a fazer o Wesker... olhos. E o Clay tenta uma cadeira, que é basicamente uma barreira e não uma arma. Uma cadeira serve para manter a distância, só que contra uma criatura que tá destruindo tudo no caminho, ela não resolve. O ideal seria algo contundente, com peso real, um extintor, uma ferramenta ou qualquer coisa que cause um dano de verdade. Só que o mais revelador daqui é o que o Riley informa depois de finalizar a criatura. Os zumbis ficam mais agitados com o tempo, como se começassem a se irritar. E isso muda tudo, porque até agora a informação oficial era que eles eram dóceis e lentos. E eu já questionei exatamente isso antes, quando eu falei que declarar isso sem nenhum estudo era irresponsável. E agora temos a confirmação de que os militares estavam errados. E se a gente voltar na teoria do tronco cerebral, tudo faz sentido. Se o tronco cerebral religou sozinho, quem garante que os outros centros do cérebro não estão religando também? A amígdala, por exemplo, que é o centro da agressividade e do medo, fica bem próxima do tronco cerebral. Se ela começar a reativar, esses mortos-vivos vão deixar de ser criaturas passivas e virar predadores. E ninguém ali tá preparado pra isso. E já que a gente tá falando de coisas estranhas, vamos falar do Riley. O cara aparece sozinho numa zona restrita do sul. E em qualquer operação militar real, soldados patrulham em duplas ou equipes. Ninguém opera sozinho numa zona de desastres com ameaças desconhecidas. E isso por si só já é de uma bandeira vermelha. Porque ou o protocolo tá tão quebrado que os soldados vagam sozinhos, ou o Riley tá ali por conta própria. E depois de levar a dupla pra uma base improvisada, o Riley prende o Clay. E horas depois, informa a Ava que o cabeludo fugiu. Disse que o Clay mentiu sobre precisar ir ao banheiro e usou essa brecha pra escapar. Só que a Ava não viu nada disso acontecer.
anoiteceira. A única versão dos fatos é a do Riley, e a gente precisa considerar as possibilidades aqui. Ou o Clay realmente fugiu porque suspeitou que algo estava errado com o soldado, ou o Riley deu um sumiço no cara e inventou a história da fuga. E aí, aceita essa versão sem questionar, sem pedir para ver onde o Clay estava, ou exigir qualquer tipo de prova. E para fechar, o Riley oferece ajudar a Ava a chegar em Woodbridge, e à primeira vista parece ser um gesto nobre. Só que tem vários detalhes que não batem. Primeiro, soldados não contrariam ordens facilmente. Se o sul inteiro é área restrita, porque o militar tá ajudando uma civil a entrar lá por conta própria. Segundo, o cara aceita na hora, não consulta ninguém e não pede autorização. Ou ele deve ter algum ente querida lá que ele esteja procurando também, tá ligado? Por isso que ele tá quebrando o protocolo, né? Botando seu cargo em risco. Ou não sei. Segundo, o cara aceita na hora, não consulta ninguém e não pede autorização. E o Riley ainda coloca a condição de que precisa passar num lugar antes de ir para Woodbridge. E um desvio de rota oferecido por um estranho armado é uma das red flags mais clássicas que existem. A Ava tá entrando no veículo de um militar desconhecido, sozinha, sem arma e sem comunicação com ninguém, indo para um destino que ela não controla. E o único detalhe que ela nota é a aliança no dedo do Riley. Só que notar um detalhe e processar o que ele significa são coisas completamente diferentes. E a Ava, mais uma vez, tá deixando o desespero pelo Mitch anular qualquer instinto de autopreservação. Ao anoitecer, a Ava questiona se ainda falta muito, e o Riley revela que não. Aí os dois vão se aproximando do Bluebird, que era uma espécie de alojamento com alimentação. De acordo com Riley, um velho e a esposa moravam lá, e ele encontrou vários suprimentos ali, incluindo enlatados e até carne, mas ela deve estragar em 1 ou 2 dias. E quando param o carro, o Riley comenta que cozinha bem, e a Ava estranha. Afinal, a ideia era apenas pegar algumas coisas e ir embora. Ao ouvir isso, o malandro dá a desculpinha de que precisa comer e recuperar as energias, mas a Ava permanece desconfiada disso. Um tempo depois, o Riley janta e insiste que a Ava coma, mas a voluntária permanece receosa. Daí o Riley lembra do pai dele, que dizia que se deve comer qualquer coisa quando tá com fome, e aparentemente o velho também era um militar, tanto que o pai do cara conheceu um coronel norte-americano quando começaram a usar a tecnologia de pulso. E mudando de assunto, o Riley reflete sobre o teste da arma, porque de todos os lugares que podiam ter testado, a bomba infelizmente acabou caindo ali, o que ainda parece surreal pra ele. Nesse momento, a Ava continua em silêncio e desconfiada, até olhar para uma foto do Riley e da Kate bem atrás das chaves do Jeep. E como o militar repara que a Ava anotou a fotografia, o sujeito revela que aquela é a esposa dele, e ambos esperavam um menino, que nasceria em apenas 2 semanas. Na época, ela estava visitando os pais em Queenstown, e conforme fuma, o Riley explica que estava em treinamento militar em Townsville. Daí, o Riley relata que ao descobrir que a ilha não era radioativa, ele entrou em um dos primeiros helicópteros para viajar. O problema é que ao chegar na localização da Katie, o coitado encontrou todos sem vida e sentados na mesa do café da manhã. A cada palavra, o clima entre os dois vai ficando nitidamente mais pesado, e o Riley continua desabafando sobre ter escolhido uma bela árvore no quintal, foda, que me quebra. possuía um balanço que a Kate brincava na infância. O que restou pro Riley foi cavar e tentar dar a homenagem mais bonita possível pros entes queridos dele, e a Ava garante que sente muito por essas perdas. Ao continuar a reflexão dele, o Riley lembra que quando entes queridos estão em fase terminal, há um momento que é basicamente uma longa despedida, mas nesse caso, tudo foi muito repentino e de uma maneira cruel. No fim das contas, o Riley se sentiu bem por ter visto a Kate pessoalmente, e ao ouvir isso, a Ava continua extremamente incomodada, mas ela pergunta se a mulher dele não teria voltado à vida. Apenas o silêncio do Riley. Exato, eu tô esperando até agora ele mostrar a família dele ali, vivinha da Silva. Como resposta. E a Ava pergunta quando os dois vão partir. Daí, como se o clima não estivesse desconfortável o suficiente, muito comum em filme de zumbi também. Comenta que precisa de um favor dela antes. Em seguida, vemos a Ava tomando coragem para se vestir como a afinada Kate. Só que ela decide não usar a aliança de outra mulher e procura por alguma arma nas gavetas. E felizmente acha uma tesoura. A esperta logo esconde a carta na manga dela debaixo do travesseiro. E aí o Riley chega no quarto. E é visível que a Ava tá extremamente desconfortável e odiando tudo isso. E quando a coitada se desculpa pelo cabelo molhado, o Riley nem liga. Acontece que ele deseja uma dança, e a Ava crava que vai ser somente isso. Então o maluco coloca fones de ouvido e se aproxima para começar a dançar. E como a Ava parece meio travada, o Riley compartilha o fone com ela. Essa situação faz a Ava lembrar de quando dançou com o Mitch em uma festa. E no meio dessa situação desastrosa, o Riley começa a se desculpar por não ter protegido a Kate e o filho que os dois esperavam. Nessa hora, o Riley se abaixa, assim como o Mitch fez no passado. Naquela festa, o Mitch sentiu o bebê até notar que havia algo de errado, assim como o Riley, que fez a mesma
mesma coisa e acabou estranhando a ausência da aliança. Ouvindo essa queixa, a Eva recusa na mesma hora e lembra que a música tá acabando. O azar é que o doido continua batendo na tecla da aliança e a Eva lembra que cumpriu a parte dela no acordo. O problema é que o Riley cisma com a aliança, porque a falta dela acabou estragando o momento. E por mais que a Eva seja bem clara ao dizer que não irá tirar a aliança dela para colocar outra, o militar é mais firme ainda e continua insistindo nessa maluquice. Dessa forma, o Riley decide chantagear a Eva, porque se ela não cooperar, ele não irá ajudar. E o fato dele começar a se aproximar assusta a Eva, que é rápida ao acertar o imbecil com um vaso. E essa é a brecha perfeita para a Eva fugir para outro quarto para não ser capturada pelo Riley. Porém, ela obviamente não tá salva, pois ao se virar para trás, a coitada dá de cara com o cadáver da Kate. Tal cena grotesca deixa a Eva ainda mais chocada, e o Riley comenta que alguns mortos voltam por possuírem assuntos inacabados. Conforme a Eva vê o quarto montado para Kate, o militar afirma que a esposa dele voltaria à vida por não estar preparada para partir, já que a coitada desejava muito ser mãe. Como se isso não bastasse, esse louco chega a afirmar que sentiu o bebê vivo dentro da barriga dela e que ele estava esperando os pais dele. Felizmente, a Eva não dá ouvidos para essas maluquices, e quando o Riley surta de vez, a mulher começa a sair pela janela. O problema é que ela tá sem as chaves do Jeep, então a ideia da Eva é voltar para casa e procurar. Tendo visto elas no mesmo lugar de antes, a morena tenta abrir uma porta. Como esta está trancada, a Eva entra pela outra, apenas para dar de cara com o Riley, e para evitar o pior, a coitada precisa recalcular a rota e fugir do maníaco. E o único esconderijo possível é o celeiro dali. E quando o Riley aparece iluminando o local, descobrimos que o doido prende alguns zumbis ali dentro. Essa cena deixa a Eva ainda mais aflita, e de um lado, o Riley tenta conversar e fazer as pazes com a voluntária, que descobre um quadro em que o soldado registra algumas coisas. Há uma tabela marcando informações como nome, altura, peso, gênero e faixa etária de cada um dos mortos-vivos, incluindo quando que voltaram à vida, e a linha do tempo desde que retomaram o pulso. Fora que ali não é um lugar seguro, pois de acordo com o Riley, os zumbis estão ficando mais hostis, sem contar que o babaca faz de tudo para se reconciliar com a Eva. E a Eva segura o pingente do colar numa mão e na outra parece segurar uma ferramenta. Em seguida, ela decide tirar a aliança do dedo, porque a ideia é finalmente cooperar com o Riley e se passar pela Kate. Tanto que a coitada realmente entra no personagem e questiona sobre o paradeiro da aliança dela, pois ao irem recuperar ela, finalmente poderão terminar a dança. O Riley vê essa mudança e parece ficar convencido disso, mas o clima entre os dois vai ficando cada vez mais pesado a cada passo que dão pra fora do celeiro. E na mesma hora, a Eva nota as chaves na calça do soldado. Assim ela finge sentir dó do Riley e se oferece para fazer uns curativos do maluco. Ouvir isso deixa o sujeito ainda mais perturbado, e por mais que o cara aceite, o Riley não sente nada além de rancor, porque a Eva estragou o momento dele. Pro azar do idiota, a Eva tava armada, e na hora em que o maníaco tenta esganá-la, ela contra-ataca com um golpe no pescoço. Esse ataque deixa o Riley agonizando, e por mais chocada que a Eva esteja por ter finalizado uma pessoa, ela se recompõe minimamente, para recuperar as chaves e vazar dali. Quando tudo parece estar dando certo, a Eva dá a partida no automóvel, e ao acender o farol, ela dá de cara com a Kate de volta à vida, parada na frente da casa. Bom, galera, antes de criticar a decisão da Eva aqui, a gente tem que entender o contexto dela. A mulher tá sozinha com um militar armado, sem celular e numa propriedade... Pô, eu vou criticar assim, velho. Pô, pelo amor... Cara, eu não voltaria pra você tentar pegar a chave de jeito nenhum, velho. Eu vou mesmo que se foda, eu morro ali caminhando, mas eu não volto pra pegar a chave, velho. Tá doido? Isolada, onde ninguém sabe que ela tá. E a única pessoa que conhece a existência dela é justamente o cara que controla as chaves do Jeep. Então, toda decisão da Eva a partir de agora precisa ser avaliada dentro dessa simetria de poder, porque ela tá sem margem de erro, sem vantagem física e sem saída. E é exatamente por isso que o comportamento do Riley é tão perigoso. O cara segue um padrão de manual de escalada de controle, que vai de conforto até violência em questão de horas. E cada fase existe para cumprir uma função específica. O conforto gera dependência, a história pessoal gera empatia, a empatia gera confiança, e a confiança é o que permite o pedido absurdo aparecer sem resistência. Só que empatia e confiança são coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode ter uma história genuinamente triste e ainda assim apresentar uma ameaça, e as red flags já tinham se acumulado, porque o militar sozinho em uma zona restrita, um parceiro de viagem desaparecido e o desvio de rota para um local isolado formam um padrão claro de isolamento da vítima. E quando o pedido aparece, a decisão da Eva de cooperar é a correta dentro das circunstâncias. Ela tá desarmada contra um militar treinado. Resistir fisicamente seria uma loucura, só que a cooperação dela tem um limite, e esse limite é a aliança. Eu entendo o peso emocional, porque é o último vínculo concreto. Mas exatamente, cara, pô, deixa do ladinho ali, depois você pega de novo, cara.
Qual o problema, com o mano? Mitch. Só que naquela situação, cooperar totalmente teria sido mais seguro do que criar atrito com alguém treinado para combate. Exato. Porque qualquer detalhe que quebra a ilusão de uma pessoa em surto psicótico é o gatilho perfeito para a escalada. E a Eva foi esperta ao se armar com uma tesoura de antemão, porque isso mostra que ela já antecipava o pior cenário. E galera, o que o Riley tem vai muito além de luto, é psicose. Estudos mostram que de 30 a 50% das pessoas que perdem alguém próximo experimentam algum tipo de alucinação, como ver, ouvir ou sentir a presença da pessoa que partiu. E isso é considerado normal pela psiquiatria, faz parte do processo. Só que existem 3 fatores que empurram o luto pro território da psicose: a morte súbita, sem possibilidade de despedida e isolamento total. E o Riley marca os 3. E o mais perigoso é que o cara ainda funciona. Ele atira bem, planeja, manipula e conversa com coerência. É o tipo mais traiçoeiro de pessoa instável, o tipo que parece completamente normal, até ser tarde demais. E quando a situação escala de vez e a Eva se vê sem saída, a jogada que ela faz é engenharia social pura. Em vez de tentar vencer na força, a Eva usa a fraqueza psicológica do Riley contra ele. O cara quer desesperadamente que a Kate volte, e a Eva dá exatamente o que ele quer ver, e funciona, porque pessoas em surto psicótico são altamente sugestionáveis quando o delírio é alimentado, e a Eva ainda aproveita a guarda baixa dele para identificar a saída e criar um pretexto para se aproximar. Isso é um instinto de sobrevivência combinado com leitura de situação. A maioria das pessoas em pânico tenta fugir ou lutar, só que a Eva não fez nenhum dos dois, ela manipulou, e essa foi a decisão mais inteligente possível dentro das circunstâncias. E para fechar, o contra-ataque da Eva é cirurgicamente correto. O pescoço é um dos pontos mais vulneráveis do corpo humano, com a jugular e a carótida expostas logo abaixo da pele. E o próprio Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos recomenda uma tesoura como arma de último recurso em situações também extremas. tem isso, né, velho? Nada de zumbi, um erro tático aqui, ao deixar a tesoura cravada. Em uma situação Só de vimos combate, um zumbi violento até agora. Um objeto para garantir o dano máximo e manter a capacidade de usar a arma de novo. Porque com a tesoura cravada, se o Riley tivesse forças para reagir, a Eva estaria completamente desarmada. Desse jeito, a Eva volta a viajar, e vemos o dia em que ela parecia desolada com algo. Já o Mitch estava fazendo as malas dele pra viagem, e por mais que a Eva insistisse pra ele ficar, o cara tinha certeza de que não seria uma boa ideia. Apesar disso, a mulher ainda se ofereceu para levar o marido pro aeroporto, mas o Mitch também nega. O motivo é que o Uber já tinha chegado para levar o Mitch, então o homem garante que os dois iriam conversar quando ele voltasse da viagem, na outra semana. Eles brigaram, velho? Essa conversa acaba fazendo a Eva chorar, e agora ela acorda no meio da estrada, e ao sair do Jeep com o machado em mãos, a Eva pega algumas roupas perdidas e segue o caminho. Tudo parece tranquilo, até que a coitada não nota a aproximação de um zumbi. E antes que a Eva possa fazer algo, ela tropeça em um corpo e perde o machado. Sendo assim, a única saída é fugir para dentro de um veículo, onde uma perseguição intensa acontece, e a Eva faz de tudo para não ser pega. Por sorte, ela acha um extintor de incêndio e usa isso para nocautear o zumbi. E quando a criatura desperta novamente, a Eva dá outra bem no meio do coco dele. Tal momento de tensão faz a coitada soltar um grito de estresse. E seguindo a viagem, ela acha um trailer repleto de corpos, que logo ela retira dali. Pegando o veículo para si, a Eva nota as fotos da família e percebe que o pé dela tá machucado, mas o azar é que ainda faltam 10 km pela frente. Na sequência, a Eva decide descansar ao lado do machado, e pela madrugada, um dos corpos desperta, e o barulho acorda a mulher, que não vacila e vai verificar o que tá rolando. Acontece que a Eva é surpreendida ao ver que se trata do pai da família, que está preparando uma cova pros entes queridos dele, e estranhamente, o homem não parte pra cima dela. Percebendo que não há risco, a Eva ajuda o zumbi a colocar os corpos lá dentro, e ao verificar a carteira de motorista do sujeito morto, ela enxerga o Mitch dizendo que falta pouco. Por fim, o zumbi se posiciona e a Eva entende o recado. Daí ela acerta a cabeça dele e finaliza a cova colocando uma foto da família ali em cima. Retornando pra viagem... Isso aí é interessante. Isso aqui vou pontuar um bagulho interessante agora. É um reflexo de algo quando ele estava... Mesmo que ele tenha perdido a memória, tá ligado? Assim, eu não sei se vai fazer muito sentido, mas eu vou pegar um exemplo ao Alzheimer, né? Por exemplo, existem casos de pessoas que em estado avançado de Alzheimer, elas esquecem tudo praticamente, não sabem nem quem é filho mais, parente e tudo mais. Porém, um detalhe que foi marcante na vida dela, ela dificilmente esquece. Tá ligado? Sei lá, o cara era não vou falar onde eu vi, mas assim, o avô do rapaz foi pra guerra, tá ligado? Foi pra guerra. E os eventos da guerra foi muito marcante pra ele. E ele depois foi diagnosticado com Alzheimer e tudo mais. E quando ele já tava muito avançado, você já não sabia mais quem é quem. Sempre que você tocava assunto de guerra com ele, ele respondia. Sabia tudo.
Então, assim, tem certas coisas que a pessoa, mesmo com o cérebro assim, já em um estágio avançado enfim, de esquecimento, certos eventos marcantes na vida daquela pessoa ela ainda continua se lembrando, tá ligado? E isso daí, vou falar sobre reflexo de morto, né? Eu não sei o nome que se dá pra isso daí. O próprio Resident Evil 9, agora que saiu, né, o jogo, utiliza desse negócio aí sobre o reflexo quando o zumbi continuar fazendo coisas de quando ele ainda estava vivo, tá ligado? Alguns lapsos assim que o corpo ainda, certos movimentos automáticos que o corpo ainda tem, né? Enfim, em próprio Bach tem o lance do Jack lá, tá ligado? Quando ele perde a consciência, tá ligado? De ser nocauteado, o corpo dele já tá programado pra qualquer toque, ele ia lá, ir com os dedos assim no tímpano da pessoa e finalizar a pessoa, tá ligado? Que tocar no corpo dele. Eu não lembro o nome que dá, velho, assim, sobre esse negócio, tá ligado? Esse reflexo, assim, que já fica pré-programado na mente da pessoa, tá ligado? Em caso de perda de consciência, ou é algo que pode ser usado, assim, na teoria, né? Eu acho que o filme deve ter usado isso. Pra morte também, pra pessoa quando morrer e ela voltar, como um zumbi aqui, ela utilizar, né? É algo bem simbólico pra aquela pessoa ali, ou no caso aqui pro zumbi, e que ele apenas quis, né? Por puro reflexo, fez aquele ato ali, tá ligado? É algo interessante, mas enfim. Eva finalmente chega ao resort e vê todos os corpos sem vida dali, incluindo o de uma mulher que aparentemente é o único zumbi. Conforme procura pelo Mitch, a Eva vê uma porta com aviso para não perturbar, e ao entrar lá, ela finalmente encontra o cadáver do cara. Ao se reencontrar com o presunto do marido, a Eva cumprimenta o amado dela, e ao notar 2 taças de vinho e um crachá, a mulher descobre que o Mitch estava com outra. Como se isso não bastasse, o Mitch também estava sem aliança, e apesar de tudo, ela reconhece que a amante era bem bonita. Agora, a Eva volta a ficar frente a frente com o Mitch, e toda a carga emocional vem à tona, porque ela praticamente exige que o marido dela volte. Afinal, os dois possuem assuntos inacabados para tratarem. Ela chora e pede pro Mitch voltar, mas nada consegue reverter o que aconteceu, e repentinamente, o Clay surge ali. Ao se encontrarem, os dois se sentam, e a Eva revela que no passado, ela queria começar a fertilização in vitro, e o Mitch sugeriu que os dois tivessem paciência nisso. Tal situação deixou o relacionamento dos dois em pedaços, e por conta desse caos, ela ficou desorientada, e a solução que a Eva achou foi trair o Mitch. Aí a Eva confessa que contou a verdade pro cara antes da viagem, e a traíra fez toda essa viagem com a esperança de tentar achar alguma versão do Mitch, justamente para tentar resolver todos os problemas. Conforme os dois enchem a cara, o Clay decide abrir a boca e comentar que possui uma filha chamada Hannah, e a mãe dela se chama Bridget. O problema é que as duas não dão a mínima para ele, tanto que o Clay só se voluntariou para tentar mostrar o quão altruísta é, e assim reconquistar a confiança delas. E isso obviamente deu errado, porque a Bridget nem quis saber disso, mas mesmo sabendo que seria inútil, o Clay decidiu viajar com a esperança de que conseguiria provar algo, pois às vezes ele não consegue desistir. Depois de desabafarem, o Clay pergunta como a Eva escapou do Riley, mas ela quer que o cabeludo se explique primeiro. Apesar de tudo, esse drama não dura muito, já que os dois resolvem curtir a noite bebendo na piscina do resort, e na hora que um zumbi tenta a sorte, a Eva brutaliza ele com tudo, a ponto de até mesmo o Clay chamar a atenção dela. No dia seguinte, a Eva acorda ao lado do Clay, e logo de cara vê um quadro de um barco queimando. Aí, ao olhar para a própria aliança, a mulher vai e deixa o acessório no quarto do Mitch. Mais tarde, os dois transportam o corpo dele até a praia, e no momento em que o Clay brinca sobre isso ser como nos velhos tempos, o cara simplesmente vomita bem em cima do defunto. Ainda que isso tenha sido fora dos planos, eles finalizam a homenagem ao colocar o Mitch num barco, que vai queimando no meio do mar. Um tempo se passa, e eles caem na estrada. Aí, a Kate surge no meio da via do nada, e de um lado, o Clay manda a zumbi sair da estrada. Já a Eva tem a ideia de ignorar os avisos do parceiro dela e sair do carro. A princípio, a Kate não demonstra hostilidade, e o que torna tudo ainda mais estranho é o choro de um bebê ao fundo. Aí a Kate se vira e vai embora. Em seguida, a Eva segue o som do choro, e quando os dois se aproximam, descobrimos que o bebê da Kate e do Riley tá firme, forte e principalmente vivo. Ok, galera, essa desatenção da Eva quase custou caro. Ela tropeçou porque não olhou pra onde estava andando, e numa zona infestada de mortos-vivos, cada passo tinha que ser calculado, porque um tropeço podia ser a diferença entre reagir a tempo e virar comida de zumbi. O bagulho que eu achei uma bosta em Extermínio aqui aconteceu a mesma coisa, mano. Caralho. Então da Eva, quando ficou encurralada dentro do veículo, foi a melhor possível. E pra quem não sabe, galera, o extintor é uma das melhores armas improvisadas que existem. Um extintor comum de pó ABC pesa entre 4 e 5 kg de aço puro. Como spray, o jato alcança de
Cara, vamos lá. Uma semana. Como é que o bebê continua sendo que o corpo tá nitidamente apodrecendo e não fornece mais nutriente pra criança? Não tem como o bebê tá vivo, né, gente? E assim. E principalmente o bebê andando ali, né? De boa, ficando no meio das pedras ali, enfim. Não teria como o bebê estar vivo. Mas é aquilo que eu falei, em nenhum momento até agora teve mordida, transmissão da doença, tá ligado? Então, assim, dá pra pelo menos comprar a ideia que o bebê não. Faz sentido o bebê não estar contaminado, o bebê não ser um zumbi. Faz sentido, tá ligado? E. Cara, o corpo da mãe, ele tava dentro da barriga, provavelmente o corpo da mãe protegeu ele, a criança, dos impulsos também, né, velho? E também porque o cérebro também não tava, talvez, 100% formado ainda, né? Vai saber, não sei, né? Enfim, nisso faz sentido, mas o bebê estar vivo realmente é foda. 4 a 6 metros complicado. e cria uma nuvem química que cega, sufoca e causa lacrimejamento. E como porrete, 5 kg de metal na cabeça de alguém causa uma fratura craniana. O bebê já estaria bem formado, né? Pode ser. Concussão ou morte. Fora que a Eva Suponhando que em uma semana ele completaria 9 meses, né? Então, acho que sim. esperto o suficiente para garantir a finalização com um segundo golpe. Só que o ideal seria ter emendado o segundo. Mas mesmo assim, velho, o cérebro acho que não tá 100% formado, não. Mesmo quando a gente nasce, a gente ainda desenvolve as coisas também, né, velho? O próprio cérebro passa por desenvolvimento, né? Sei lá. Tanto que com o tempo a gente vai aprendendo a falar as coisas, conforme o nosso corpo vai desenvolvendo, né? Terminando de se desenvolver. Até a gente adquirir a maturidade, né? Foi esperto o suficiente para garantir a finalização com um segundo golpe. Mas sim, assim, questão do... Acho que o cérebro estaria imediatamente, sem dar Acho não, estaria 100% formado. Porque cada segundo de hesitação num espaço confinado era um segundo que a ameaça podia se levantar e encurralar ela de vez. E depois de tudo isso, os dois resolvem encher a cara na piscina do resort, sem varrer o único cômodo. E ninguém parou para pensar que o lugar inteiro... Porque se você pensar que um bebê tem um cérebro que consegue pensar, assim, gravar coisas, eu acho que todo mundo teria memórias de quando era neném, velho. Mas eu acho que ninguém tem memória de quando era neném, né? Eu mesmo não tenho. Assim, quando eu era criança, eu não consigo lembrar 100%. Eu tenho vagos, assim, alguns flashes de algumas coisas, tá ligado? Mas não é 100% preciso, tá ligado? Alguns flashes. Uma visão, tá ligado? Uma coisa assim. De quando eu era criança, lá pro meus, sei lá, 3, 4 aninhos, tá ligado? Por aí. Mas de bebê mesmo, nada. Piscina do resort, sem varrer o único cômodo. E ninguém parou pra pensar que o lugar inteiro podia ter mortos-vivos circulando. E o básico Eu teria entendi, mas isso. no caso ali, aí entra naquilo que eu te falei, sobre por dentro do corpo da mulher não ser afetado, né? Tá protegido pela massa de carne. Era só limpar o perímetro e finalizar qualquer ameaça antes de sentar para beber. E a motivação do Clay para essa missão inteira era impressionar a ex e a filha com um gesto de altruísmo. Só que o problema dele nunca foi falta de gesto grandioso. O que afastou a família do cara foi o estilo de vida inteiro. Afinal, o cara usa pirim-pim-pim, bebe que nem um opala e é muito imprudente, sem contar as decisões impulsivas. E nada disso se conserta com uma viagem heróica. Isso se conserta com várias atitudes consistentes ao longo do tempo, dia após dia, provando com ações que você mudou de verdade. Um gesto sozinho não apaga um padrão de vida. E olhando pra tudo que aconteceu, essa história inteira foi muito mais sobre problemas inacabados do que sobre mortos-vivos. A Eva veio pedir perdão, o Clay veio pra provar que prestava, e o Riley queria a Kate de volta. E até os próprios zumbis seguiram essa lógica. Então no final, o assunto inacabado da Eva era com ela mesma. Não era o Mitch que precisava perdoar ela, era ela que precisava se deixar ir. E pra fechar a teoria dos zumbis, o que o pai da família fez mudou tudo. Lá no começo, a teoria era o tronco cerebral religando a função motora. Depois a gente viu a amígdala reativando a agressividade. Só que o zumbi pai não estava operando por reflexo e nem por raiva. O cara lembrava da família, sabia o que precisava fazer. E então aí, ó, minha teoria vai pro saco então, sobre o reflexo, tá ligado? Eu achei que seria reflexo, tá ligado?
Arara. Isso é memória emocional e consciência residual operando num corpo que deveria estar morto. E é exatamente o que dá sentido ao título, porque esses mortos-vivos não eram ameaças cegas, eram pessoas com algo por resolver. E a prova definitiva disso foi a Kate. O bebê dela estava vivo, saudável e sem nenhum traço de morto-vivo. Isso tem duas Porra, o iFund, existe uma coisa chamada ouvido, que tem um bagulho que leva lá pertinho do cérebro. Você não sabe, tá? Fica informação aí. explicações. Primeiro, o EMP afeta redes neurais maduras e o cérebro de um feto quase nascendo ainda não opera da mesma forma. Então o pulso Aí, pode ó, aí, iFund, aí, ó, a explicação aí. Repete aí, ô, derrotando o filme, daí que eu não escutei direito. Tem um indivíduo no chat aqui que não escutou direito. Isso tem duas explicações. Primeiro, o EMP afeta redes neurais maduras e o cérebro de um feto quase nascendo ainda não opera da mesma forma. Então o pulso Pô, calma aí, velho. Uma semana também não é feto, não. pode simplesmente não ter causado o mesmo efeito. E segundo, Aí a é placenta foda. funciona como uma barreira anatômica entre a mãe e o feto, com um Ah lá. sistema imunológico próprio. Ela tem receptores que identificam ameaças, produz defensinas antimicrobianas que eliminam patógenos, e a camada externa, o sinciotroflobasto, funciona como um escudo físico, que impede a maioria das infecções de chegarem ao bebê. Então, mesmo que algum agente biológico tenha causado a reanimação depois do EMP, a placenta continuou protegendo o feto como uma fortaleza independente. E para quem acompanha o canal, essa é a mesma lógica do extermínio, onde a placenta protegeu o bebê da infecção da mãe. Aqui a Kate voltou porque tinha um assunto inacabado, ser mãe. E quando o bebê nasceu... Não, mas o aí assunto não dá pra comprar ideia, pô. Pô, pra placenta, se tá funcionando, o corpo tem que estar vivo, não podre. Como é que vai funcionar dentro de um corpo podre, velho? Porra. Ainda mais ele falou sobre gases e tal, mano. É perigoso, mano. Cara, assim, é muito difícil. Assim, a possibilidade disso tudo que ele tá falando aqui, velho, é tipo 0,001%. É possível? Provavelmente. Mas, cara, é muito difícil, cara. Tá ligado? É muito difícil. É tipo um caso raro, tá ligado? É tipo aquele cara do cara levar um tiro, tá ligado? E acertar a moeda de 5 centavos que tava no bolso da camisa dele, tá ligado? Qual a chance, velho, tá ligado? Pô, é complicado, amigo. Hipermnésia é um fenômeno de memória caracterizado pela evocação vívida e detalhada de lembrança superando a capacidade normal de recordação, frequentemente focada em detalhes autobiográficos. É tipo isso aí mesmo. Então é isso aí que é o nome, né? Hipermnésia. Eu já vi essas porra assim em alguma obra. Foi bem o EMP funciona no cérebro normal, mas não no cérebro do bebê, porque assim... Não, ele explicou a barreira ali do bebê ser protegido dentro do estômago da mulher, velho. Pô, faz sentido o bebê não sofrer, mano. É incrível como tem coisas extremamente bizarras na vida real. Pô, tem muita bizarrice, velho. Não, velho, ele explicou aqui, caralho. Vou voltar aqui. O EMP afeta redes neurais maduras e o cérebro de um feto quase nascendo ainda não opera da mesma forma. Então o pulso pode simplesmente não ter causado o mesmo efeito. E segundo, a placenta funciona como uma barreira anatômica entre a mãe e o feto, com um sistema imunológico próprio. Ela tem receptores que identificam ameaças, produz defensinas antimicrobianas que eliminam patógenos, e a camada externa, o sinciotroflobasto, funciona como um escudo físico, que impede a maioria das infecções de chegarem ao bebê. Então, mesmo que algum agente biológico tenha causado a reanimação depois do EMP, a placenta continuou protegendo o feto como uma fortaleza independente. E para quem acompanha o canal, essa é a mesma lógica do extermínio, onde a placenta... Entendi, que ele não entrou tanto aí, falou sobre a placenta. Cara, eu acho que o impulso não afetaria não, velho. Sei lá, eu compro a ideia que não, tá ligado? Mas se você acha que poderia afetar, atravessar barreiras por aí, tem uma massa de carne, ou então, sei lá. Enfim, eu não sei. Pra atravessar. Eu compro a ideia de que o bebê dentro do corpo da mãe ali, ele não afetaria não, velho.
Eu comprei a ideia de que não. como uma fortaleza independente. E pra quem acompanha o canal, essa é a mesma lógica do extermínio, onde a placenta protegeu o bebê da infecção da mãe. Aqui a Kate voltou porque tinha um assunto inacabado, ser mãe. E quando o bebê nasceu, o assunto acabou. Mas agora passando para as notas, começamos pelo Clay, que leva uma nota 4. O cara é autossabotagem ambulante, não usa máscara, usa samambaia, bebida e pode ir plim-plim-plim antes de pilotar uma Ducati em terreno destruído. E ainda encheu a cara na piscina de um resort, sem varrer um único cômodo. Fora que a motivação dele era egoísta, porque o Clay se voluntariou. Pô, pensa que dentro d'água a gente... Ah, mas aí não faria o mesmo. Não, eu ia falar um bagulho sobre o som, assim, funcionar dentro d'água, não tem Para impressionar a o Eve mesmo e a filha, sentido. sendo que o que É afastou outra as coisa. duas foi o padrão de vida dele. Só que no final das contas, o cara sobreviveu, e isso conta pra alguma coisa. Passando pro Riley, ele leva uma nota 5. E esse é um caso mais complicado, porque o cara era bom no que fazia. Ele atirava bem, planejava, manipulava com precisão e operava com coerência total. Só que todo esse treinamento militar foi canalizado para uma operação de sequestro emocional. Competência o Riley tinha de sobra, só que competência sem sanidade é uma bomba relógio. Já a Eva leva uma nota 7. A mulher tem um defeito grave que quase custou a Não vida sei, dela velho, 4 se a vezes. AX é A pulso desatenção eletromagnético, crônica. velho. Só que Tem a que... Eva compensa com Acredito algo que nenhum sim, outro tá ligado? personagem Mas... teve, que é a adaptação. A engenharia Vamos social ver. contra o Tem que Riley, ver. usar o extintor como arma, dando 2 golpes garantidos. Eu não sei, mas faz sentido, pode fazer sentido o que você tá falando. Tá ligado? É um bom argumento a questão do raio-x. E no final ela ainda entendeu que o assunto inacabado era dela com ela mesma. E a nota só cai pela desatenção, pelo erro de não ter usado a aliança e a tesoura que ficou cravada. Mas subiu porque a mulher aprendeu, se adaptou e sobreviveu por mérito próprio. E por Exato, último, é um bom zumbis. argumento, é um bom Eles levam argumento. uma nota 3 como ameaça. Individualmente eram De qualquer fracos. maneira, eu tô contigo que é uma bosta o bebê ter ficado vivo. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Como eu falei, a chance é de 0,001%, velho. Sempre apareciam um por vez, e no começo eram lentos e previsíveis. A ameaça em si era baixa, só que o potencial do que esses mortos-vivos estavam se tornando Calma aí, era mas é nota de 0 a quanto aqui? assustadora. Fala, Ou nota galera, 1 até esse foi quanto? Como Derrotar, Nós Enterramos os Mortos. Você acha que conseguiria Pô, vai dar nota pro filme não, velho? Vai falar que o filme é uma porcaria não? Puta merda, velho. sobreviver? Me contem aí. Muito Que obrigado por horroroso. assistir. E sempre seja transparente com o seu parceiro. Afinal, nunca se sabe o dia de amanhã. Ai, quero ver derrotando Guerra Mundial Z ali, do caralho. Quer dizer, tem como derrotar, né? No próprio filme eles derrotam. Enfim. Ô, caralho, cliquei sem querer no outro vídeo ali. Desgraça de tela final. E se pra salvar É de 1 a 10? Ah. Pô, realmente, assim, os personagens já tem uma nota baixa, né, velho? Então, já diz o filme aí, velho. Nota horrível, velho. Eu dou uma nota 3 pra esse filme aí. Muito ruim. É muito clichê, cara. Tudo que o filme previsível... Ser previsível não quer dizer ruim, mas... Cara, meio que você perde um pouco da questão da novidade, né? Assim, de ser pego de surpresa e tal. Bicho... Muito ruim, velho. Muito previsível demais. A questão de tropeçar. O roteiro de ter um soldado ali suspeito. Também já vi em outros filmes de zumbi, tá ligado? Ah, preciso encontrar um parente que tá não sei aonde. Já vários filmes de zumbi usam isso. Cara, esse aqui é mais um filme de zumbi. E por mais que eu não tenha gostado tanto do terceiro stage, mas eu não gostei por causa da parte do guri, cara. O guri sobreviver ali no mundo que foi dito no início do filme que era impossível quase de uma criança sobreviver naquilo lá. E tudo foi ocasionando a favor do guri, tá ligado? A mãe dele era debilitada, mas pra proteger ele, a mãe dele, porra, muito pica. Aí do nada eles estão fudidos lá, cercados de zumbi. Aí do nada aparece um soldado, tá ligado? Parece que tudo vai favorecendo o guri, cara. Tá ligado? O roteiro malevolente atacando a favor do guri. Aquilo me incomodou demais, mano. Deixa eu puto. Mas assim... Cara, é mais um filme genérico, qualquer coisa, porque o pessoal tá sem criatividade. E aí eu tenho que valorizar, como eu falei, o Extermínio, porque eles tentam inovar, pelo menos, tá ligado? Eles tentam fazer algo diferente. O clichê, não que o clichê, assim, o padrão seja ruim. É só fazer bem feito, tá ligado? Dentro de ter uma lógica coerente, tá ligado? Não querer pegar essas bizarrices aí, pegar o que já é feito e ainda fazer pior, tá ligado? É foda, cara.
Enfim, muito ruim, velho. Filme muito fraco. Obviamente, eu vou ver? Obviamente eu vou ver, tá ligado? Eu quero ver. Eu gosto de zumbi, mas... Que bosta. Mano é um cavalo forte de coração tão